Bom, vamos lá. Então, o exercício pede para a gente resolver essa inequação, né? Achar o resultado aqui que satisfaz essa inequação e também fazer da forma gráfica, né? Então, como é que ficaria isso? Bom, eu costumo fazer da seguinte forma, né? Eu acho bem razoável. A gente tem aqui duas equações, certo? A gente tem essa f de x e a gente tem a g de x, né? Vamos chamar assim, f de x e g de x. Se a gente multiplicar isso aqui, a gente vai chegar numa equação do terceiro grau, né? Equação cúbica. Não é importante, não é ideal fazer isso, porque a gente vai cair numa equação cúbica e vai ficar complicado, né? Então, qual que é uma maneira fácil de resolver isso? Ele está dizendo que a multiplicação dessas duas funções tem que ser menor ou igual a zero. Então, qual que é um jeito legal, interessante de resolver isso? A gente fazer a equação cúbica, né? Fazer o gráfico dela, fazer o gráfico da equação aqui dessa função de primeiro grau, e aí a gente multiplica uma pela outra para saber quanto que vai dar zero, né? Parece complicado, mas não é. Então vamos lá. Vamos primeiro achar as raízes dessa primeira equação aqui. Como é que a gente acha uma raiz? A gente iguala ela a zero, né? Então x ao quadrado menos 1 igual a zero. X ao quadrado é igual a 1, portanto x ao quadrado, x é igual a raiz de 1, e a raiz de 1, x é igual a mais ou menos 1. Tá? Então a gente achou essa primeira raiz, né? Esse primeiro gráfico aqui, tá bom? E aí o segundo, bem mais simples também, a gente tem que x mais 4 é igual a zero. Então que x é igual a menos 4. Então o que esses resultados aqui falam para a gente? Eles estão falando quais são as raízes dessas funções, né? Então vamos construir agora o gráfico dessa função. Essa daqui é a f de x, né? O resultado da f de x. Esse aqui é o resultado da g de x. Vamos construir então o gráfico delas para a gente poder analisar as intersecções, né? Primeiro, vamos fazer o gráfico da f de x, né? Então vamos fazer aqui, vamos colocar essa aqui, ó, é o x, né? Esse aqui é o x, o eixo x, tá? Nesse eixo x o que a gente tem? É uma função quadrática, né, cujo coeficiente aqui é positivo. Então o que a gente tem? A gente tem que essa é uma parábola com concavidade voltada para cima, né? Sempre que isso aqui for positivo, a concavidade é voltada para cima, tá? Se fosse negativo, seria para baixo. Então, como é que ficaria aqui essa função? Essa função seria o seguinte, ela seria mais ou menos assim, tá? Uma parábola com concavidade voltada para cima. E o que são raízes? Raízes é o ponto aqui em que corta o eixo x, né? Em que o gráfico corta o eixo x. Nesse caso a gente tem que é mais ou menos 1, ou seja, menos 1 aqui e aqui mais 1, né? Esse é o gráfico. E o que o gráfico também diz pra gente, né? Esse gráfico dá uma informação muito importante, que do menos 1 para menos negativo, essa função ela é positiva, tá? Ela é positiva, ó. Entre menos 1 e 1, essa função ela é toda negativa. Ó, o gráfico está todo na parte de baixo. Quando está na parte de cima é positiva, na parte de baixo é negativo. Então aqui ela é negativa nessa parte, né? E para mais 1 em diante, ela também é positiva. Então essa é a análise aqui desse primeiro gráfico, né? Agora a gente vai fazer o gráfico da segunda. O gráfico da segunda é o seguinte, a gente tem essa reta, né? E aí a gente tem que o x é menos 4, então vamos colocar mais ou menos aqui, né? Bom, é uma função de primeiro grau, ou seja, ela é uma reta, né? Então a gente vai ter aqui uma reta. Como o coeficiente é positivo, então é uma reta crescente, né? Uma reta crescente, então ela vai para lá, tá? Reta crescente. Nessa reta aqui, a gente tem os seguintes resultados. Aqui é menos 4, né, que é o ponto que ela intercepta o eixo x, que é a raiz. E a gente tem que daqui para trás os resultados são que negativos, né? E daqui para frente, ela tem resultados positivos, né? Então positivo,
positivo e positivo. Vou usar essa outra caneta aqui. Ponto. Positivo, positivo e positivo, né? Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai multiplicar um gráfico pelo outro. Então, como resultado, a gente vai ter essa reta aqui como resultado, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos colocar aqui, ó. Aqui está o menos 4, tá? Vamos colocar aberto aqui, depois a gente analisa. Então, isso aqui está o 4. Daqui para cá, a gente tem o menos 1. Menos 1. E daqui para cá, a gente tem o mais 1. Mais 1, tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a multiplicação dos sinais, né? Que fazendo a multiplicação dos sinais, a gente vai ter o resultado que a gente procura, né? Então, como é que a gente vai fazer? Bom, daqui para cá, todos os resultados aqui são positivos, né? Da função f de x. E da g de x, a gente tem que daqui para cá tudo é positivo e daqui para cá tudo negativo, né? Então, a gente vai multiplicar os sinais. Mais com menos, né? Mais com menos dá o quê? Dá menos. Mais com mais dá mais. Menos com mais dá menos. E mais com mais dá mais. Então, esse é o resultado da multiplicação, né? E o que o exercício está pedindo? Ele quer que a multiplicação da f de x pela g de x seja menor ou igual a zero. Em quais intervalos que ela vai ser menor ou igual a zero? Então, é nesse intervalo aqui, que é negativo, e números negativos são menores do que zero, né? Nesse outro intervalo, que também deu resultado negativo, né? E aí, nesse caso, como é interessante que seja menor ou igual a zero, então essa bolinha vai pintada. Por quê? Em menos 4, menos 1 em 1, o resultado é igual a zero, né? O resultado da multiplicação dessas duas funções é igual a zero. Então, a gente tem como resultado tudo isso daqui, né? Aqui do menos infinito até o menos 4, e depois no intervalo menos 1 e mais 1. No restante dos intervalos, elas são positivas. Então, a gente poderia colocar do menos infinito até menos 4, no intervalo fechado, ela é negativa, ou seja, o resultado é menor do que zero. União com o quê? Com menos 1 até o 1. Tá? Em todo esse intervalo, a gente tem que a multiplicação dessas funções satisfaz essa desigualdade, tá bom? E aí o gráfico, a gente pode fazer menos 4, menos 1 até 1, tá bom? Sendo que o intervalo que nos interessa são esses daqui. Tá certo? Então, é isso aí. Até a próxima.